Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, alegramos-nos pela chegada do reino entre nós. No reino de Jesus, todos são irmãos em igualdade e dignidade. Então, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 15. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 15. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós não vivemos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne, em nossa carne imortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, a primeira leitura fala pra gente, que Jesus Cristo é o único assunto. E aí fala do ministério de Paulo. E aqui ele fala: levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo fala, tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo fala que é a segunda carta aos Coríntios. Certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. Então, que nós possamos anunciar isso a todos, que nós possamos levar essa boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhes: Que queres? E ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a mãe de Tiago e de João, cujo pensamento representa aquela dos discípulos antes da Páscoa, pede para os filhos lugares de honra no reino triunfalista, que pensavam que Jesus inauguraria. Não entenderam nada da pregação do Senhor nos versículos anteriores. Capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 19. Ao evangelho de hoje, Jesus, já perto de Jerusalém, com os discípulos, anuncia-lhes pela 3ª vez sua paixão, morte e ressurreição, deixando claro ser o Messias servo e pobre. Quando os outros 10 ouviram o pedido, houve grande irritação e divisão. Em uma comunidade, desejos e pelejas por privilégios e honrarias, além de contra-testemunho, são motivo de discórdias e de sentimentos nada cristãos.
Então, Jesus aproveita da situação e catequiza a comunidade cristã nascente e as comunidades de discípulos de sempre. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Então, entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.